te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, do teu viver, do teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Amém, Senhor. Nós estamos começando, você pode chamar as pessoas, avisar que nós vamos começar o nosso culto em nome de Jesus, tá bom? Oi, Rony, tudo bom, meu amigo? Deus te abençoe. Márcio, bom Cícero. Amém. Bete. Já provaste seu terno amor, Amém. Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, do teu viver, do teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Raquelzinha, tudo bom? Meus sentimentos, viu, pela perda da sua avó essa semana. Deus abençoe vocês. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, do teu Maleudes, Pai do Senhor, Dodaninho, Mané, bom Mané, Deus te abençoe, viu? te acompanhará, Deus velará por ti. Amém. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por Pai do Senhor, bom Cícero, Deus te abençoe, viu? o que precisas, não negará, Ei, Mateusão, velará tudo bom, filho? Deus te abençoe, viu? Cadê a Aninha? Ah, o papai mandou um beijão pra ela, tá? E outro pra você. seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Ô, Jaiane, abraço do Marcos, do seu filho, Deus abençoe, viu? No teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Amém. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor para todos que entraram aí na live, convide outras pessoas, e abra suas Bíblias aí em Isaías 53. Isaías 53, eu vou fazer uma oração e você já pode deixando sua Bíblia aberta, que nós vamos falar hoje em Isaías 53. Qual o título da mensagem de hoje? Quem dobrou seu paraquedas hoje? Tá bom? Guarde. Quem dobrou seu paraquedas hoje? Tá bom? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós estamos novamente aqui para fazer essa live. Eu sei que vai alcançar muitas pessoas. Então, Senhor, nos usa, nos guarda. Que as palavras sejam palavras boas, fiéis, agradáveis ao Teu nome, Senhor. Que pessoas sejam tocadas e que a Tua palavra vai de encontro àqueles que estão precisando ouvir. Eu coloco, Senhor, a minha aqui, a minha esposa aqui do lado, e todos aqueles que estão aí do outro lado dessa tela ouvindo. Não importa o lugar onde estejam, mas que o Senhor possa estar com elas, abrindo o coração e a mente para ouvir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Eu coloco, Senhor, tudo diante de Ti
e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando para nós, ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura junto com os inimigos, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém? Isaías 53, e eu queria te fazer novamente uma pergunta. Quem dobrou o seu paraquedas hoje? Por que, pastor, essa pergunta? Porque eu vou te contar uma história. Essa história já eu havia visto em vídeos, mas essa semana o presbítero irmão Sebastião, da irmã Leia, me mandou um vídeo. E neste vídeo contava a seguinte história. Um piloto americano chamado Charlie, na Segunda Grande Guerra Mundial, ele estava com seu avião e ele foi, o avião que ele estava foi alvejado. E quando o avião estava caindo, Charlie injetou o seu paraquedas e foi salvo de morrer, mas caiu nas mãos dos vietnamitas. E ali ele ficou por 6 anos como prisioneiro de guerra. Depois dos 6 anos ele foi liberto e ele saiu para dar palestras. E nas palestras sempre ele falava como ele viveu lá, como ele sobreviveu. Mas acontece que um dia em uma das suas palestras entrou um rapaz e falou para ele: o senhor é o Charlie, não é? Piloto do avião número tal. Ele falou: sou eu. Pois é, eu lhe conheço. E o piloto virou para ele, o Charlie, e falou assim: você me conhece de onde? Eu dobrava o seu paraquedas. E pelo jeito funcionou bem. O senhor foi salvo, está aí. E quando ele olhou aquela situação, ele ficou abismado e falou: eu nunca tinha dado valor a esse homem. Eu o via várias vezes por ali, ele dobrava o nosso paraquedas e graças ao trabalho bem feito dele, eu consegui injetar e descer com vida, mas eu nunca valorizei. A partir desse dia, Charlie começou a fazer as palestras dizendo o seguinte: quem dobrou o seu paraquedas hoje? E é assim
que eu queria falar com os irmãos sobre o profeta Isaías. Um profeta messiânico que foi escolhido por Deus para fazer um trabalho ímpar com o povo hebreu. Isaías viveu entre 765 e 681 a.C. Era filho de Amós. Era o profeta messiânico que falou sobre a vinda de Cristo. Escolhido por Deus para ser uma espécie de promotor de justiça. Escolhido pelo supremo juiz do céu e da terra para promover uma ação judicial contra os pecadores de Israel diante do tribunal de Deus. Toda vez que o povo pecava, Deus levantava profetas, Deus levantava homens para falar duramente com aquele povo que estava errando. E Deus chama Isaías para isso. Isaías, ele criava algumas coisas que hoje parecem ser polêmicos, mas não era. Por exemplo, em Isaías 11, a partir do versículo 1, ele fala do governo futuro, ou seja, ele fala da Nova Jerusalém. Ele fala ali no texto, parece coisas utópicas, utopia, mas não, ele está falando de como será com o reinado de Cristo na terra, a Nova Jerusalém. Também em uma das suas passagens, que está em Isaías 40, 22, ele cria praticamente uma polêmica, porque ele fala Hug, ou Ug em hebraico. E essa palavra, até na Idade Média, ela era traduzida por círculo. Depois da Idade Média, é que essa tradução passou a ser esférica ou redondeza. Mas, pastor, por que o senhor está falando isso? É porque, baseado nisto, a população marítima não andava no mar porque achava que o mar era um disco. E se eles continuassem navegando, ia chegar uma hora que eles iam cair da borda para o infinito. Porque foi traduzido que era um círculo a terra, e a terra não era um círculo, a terra era esférica ou redonda. Então, por muitos e muitos anos, o povo tinha medo de navegar e cair desse disco para o infinito. Então, depois da Idade Média, foi entendido que a palavra Ug, traduzida literalmente, ela significava esférica ou redonda, e as coisas mudaram. Mas foi em Isaías 40, 22 que criou ali uma polêmica entre o helicentrismo e o teocentrismo. O que é helicentrismo, pastor? É o sol como acima de tudo, ou o sol sendo o centro de tudo. E o teocentrismo é Deus que é o centro de tudo. Também, Isaías 20, versículo 3, a palavra do Senhor diz que Isaías andou nu por 3 anos e descalço. Às vezes nós vemos alguns homens de Deus fazendo algumas coisas. Hoje geramos uma conversa, tremenda. Como você se sentiria hoje encontrando com um profeta andando nu e descalço por 3 anos? Mas quando Deus quer fazer, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para aqueles que estão em Cristo, ela não é loucura. Para Isaías, não era loucura aquilo, mas era um homem que Deus havia escolhido. Mas o mais interessante é que se os irmãos começarem a ler o capítulo 1 de Isaías, os irmãos vão ver que Deus queria usar Isaías como profeta. E a impressão que dá é que Isaías não entendia que Deus o estava chamando. Isaías, ele vive numa época em que tem o rei Uzias, que tem o rei Ezequias e outros reis que governaram ali na época. Jotão, Acás e, por incrível que pareça, o rei Uzias, quando assume o reinado de Israel, a palavra do Senhor diz que ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor. Ele começa fazendo tudo aquilo que era correto diante do Senhor. Mas com o passar do tempo, o poder parece que até hoje ele é assim, A pessoa quando assume o poder é uma coisa, mas quando está com o poder na mão, ela se transforma em outra. Evidentemente que eu não estou generalizando, mas na maioria das vezes é isso que acontece. Você é colocado no reinado como um homem bom, que faz o que é reto diante dos olhos do Senhor, mas com o passar do tempo, ele junta riquezas para si e vai querer tomar do sacerdote aquilo que Deus tinha dado somente ao sacerdote para fazer.
Então ele chega e quer fazer o trabalho do sacerdote. O sacerdote diz que não, e ele se ira, e Deus reprova a vida de Uzias, a ponto de, naquele momento que ele se ira, Deus coloca uma lepra em Uzias, e Uzias é separado do povo e morre ali numa quarentena diferente da nossa. Mas ele morre com lepras, porque desobedeceu ao Senhor. Puxa, pastor, por que o senhor falou tanto? Porque agora eu quero entrar na mensagem. Quando chega no capítulo 6 de Isaías, com a morte do rei Uzias, que você pode acompanhar na sua Bíblia agora, Isaías capítulo 6, vai começar dizendo assim, ó: no ano que morreu o rei Uzias, eu entrei no templo. Olha Deus falando com você. Você tem entrado no templo nesses dias ou você sumiu do templo? Ah, pastor, mas espera aí, nós estamos na pandemia, mas eu estou falando de você. Você é o templo do Espírito Santo. Como você tem usado esses dias em que as coisas têm ficado difíceis. Como você tem usado. Mas acontece que aqueles que têm a mente e o coração em Deus, eles vão ao templo. E Isaías vai ao templo para procurar não uma resposta de Deus, mas com o coração triste, com a morte do rei Uzias, ele entra no templo e ali as coisas começam a ficar diferentes. No ano em que morreu o rei Uzias, ele entra no templo e ali ele tem um encontro maravilhoso com Deus. Muito provavelmente, nesse período que Deus falava com Isaías, Isaías tinha algumas coisas que precisavam ser consertadas, porque ele fala que a glória do Senhor encheu o templo onde ele estava, e veio um anjo, pegou uma tenaz, uma brasa, e veio e tocou na boca de Isaías, porque ele falava: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Mas acontece que quando o Senhor chama, ele não olha os seus defeitos, ele olha as suas qualidades. Isaías tinha qualidades, mas o defeito Deus foi lá e tratou. Quando o anjo vai e toca nos lábios de Isaías, as palavras profanas ou os lábios impuros que ele tinha, agora é mudado por um toque do anjo do Senhor Jesus na vida do profeta Isaías. E aí então, diante disso, ele fala para o Senhor Jesus. O Senhor Deus pergunta a ele: Isaías, eu preciso de alguém, a quem que eu vou enviar? Quem irá por mim para fazer esse trabalho, Isaías? E Isaías, depois do Senhor ter tocado os seus lábios, ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu espero que o Senhor Deus tenha tocado em você nesse período, porque ele está chamando para nós irmos mudar essa situação do mundo, do país, da Caucaia, do Ceará, de Fortaleza, lá de Itapipoca, lá não sei de onde. O Senhor Jesus está te chamando, ele quer tocar os seus lábios para que saia daí palavras que renovam as pessoas. Amém? E eu tenho certeza que Deus ainda vê em você profeta dele, pessoas que podem transmitir aos outros aquilo que os outros não têm mais esperança. Isaías é escolhido por Deus no capítulo 6 e ele começa agora um novo trabalho, que é o trabalho de promotor de justiça. Ele começa a chamar Israel para um encontro com Deus e fala: olha, você tem que mudar a sua vida. Se vocês não mudarem, vocês não vão encontrar com Deus, porque vocês precisam mudar, precisam se arrepender, precisam mudar o seu comportamento. E então vem o Senhor Deus e começa a guardar as nossas vidas. O profeta Isaías é um profeta messiânico, ele vem falando: virá um dia alguém que será diferente, ele mudará a história da humanidade, ele morrerá por nós. E aí vem o Senhor Jesus e muda a história 700 anos depois da mensagem de Isaías. Vem Jesus e ele começa a mudar a história da humanidade. O mundo foi um antes de Cristo, mas se tornou o outro depois da vinda dele. Sabe por quê? Porque ele veio para nos guardar, para nos salvar. Bem fala Davi nos salmos que ele escreve: porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale, porque ele passa a ser o nosso protetor. Você começou a entender a pergunta que eu te fiz? Quem dobrou o seu paraquedas hoje?
Você tem aprendido a agradecer ao Senhor, porque hoje, domingo, a uma hora dessas, às 18h45, o Senhor Deus te guardou hoje, foi Ele que dobrou o seu paraquedas. Por isso que você está aqui vivo, por isso que o Senhor tem guardado você, por isso que a sua vida tem sido guardada pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor guarda, o Senhor, Ele ama a todos, independentemente de quem você é, de qual raça, de qual cor, de qual religião, de quanto você tem no bolso, que carro que está na sua garagem, que casa que você tem, se é alugado, se é própria, se é mansão, se é simples. Ele não está preocupado com isso, Ele veio para todos, sem distinção de pessoas. O Senhor Deus veio para lhe guardar. E nós estamos vivendo hoje dias extremamente difíceis. Então, a riqueza faz aqueles do poder, às vezes, perder o rumo da coisa. Ou faz com que as pessoas que estão tristes por causa da perda de alguém, não procurar no lugar certo uma esperança ou um consolo. O lugar de procurar um consolo diante das adversidades ainda é com Deus. Não existe outro caminho, não existe outro meio, porque eu já perdi ente querido, eu perdi meu pai, e por mais que as pessoas chegassem em mim naquele momento, há 5 anos atrás, e falassem palavras maravilhosas, o meu coração não se alegraria, porque as palavras passam, mas a dor fica no coração. Quantas pessoas partiram nesses dias? Eu não consigo me esquecer do irmão Alex, que esteve comigo num culto 10 dias, 8 dias antes de partir para a glória. E eu fico pensando como vai ser a igreja com a ausência de muitos irmãos aí no Araturi foi o irmão Alex. Mas aqui no Montes nós perdemos vários pastores, nós perdemos irmãos, perdemos amigos, perdemos pessoas influentes, perdemos pessoas do nosso coração. E onde nós vamos procurar um consolo? Só no Senhor Jesus Cristo. Não adianta procurar em outro lugar. O consolo sempre será no Senhor. O profeta Isaías, sabendo disso, ele entra no templo, tem um encontro com Cristo, a vida dele é mudada e ele passa agora, a partir do capítulo 6 de Isaías, profetizar e falar: diante de tudo isso ainda há uma saída, ainda há uma salvação, ainda há um meio que você pode se apegar e tudo vai mudar. Tá difícil para você a pandemia? Tá. Tá para mim, tá para minha família, tá para os meus filhos, tá para os meus parentes, tá para os meus amigos. Não tá fácil para ninguém. Então, pastor, onde que eu procuro uma saída? Em Cristo. Em Cristo. Não adianta reclamar, não adianta ficar doente, não adianta se desesperar, porque Ele é o único que pode te dar consolo. É assim que o profeta Isaías fala: porque o Senhor Deus me escolheu, profetizando sobre o Messias, para que eu mude a história. A partir de hoje tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. Amém? Baseado nisso, eu queria dizer uma coisa a você. O Senhor Jesus, Ele está aqui hoje para te falar coisas que o seu coração precisa ouvir. Ele está aqui nesse final de domingo para falar a você palavras boas, palavras de conforto, palavras de esperança, palavras de alegria para o seu coração e para a sua alma. Como tem sido difícil, pior do que a doença são as fake news. Olha, hoje morreu 100, hoje morreu 1000, hoje morreu 4000, amanhã vai morrer 10.000. Irmão, não vai morrer nada. Crente não morre, ele passa para a eternidade. E aqueles que não estão com Cristo, nós temos que orar pela família, para eles entenderem que nada aqui é eterno. A única coisa que é eterna é Deus. Nós viemos para ir, ninguém vai ficar aqui. E inclusive, segundo as pesquisas, muita gente vai adquirir esse vírus. Eu espero não pegar, mas se pegar, que o Senhor Deus me guarde, me proteja, porque nós não estamos livres da morte, da doença, da perseguição, da dor, da angústia, do sofrimento. Ninguém aqui é imune a isso. Então, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Abre sua Bíblia em Provérbios 8:17, você vai ver lá escrito assim: eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Aleluia. Isso significa que o Senhor Jesus não te desampara.
Mas Senhor, é só os que procuram de madrugada que acham? Não. Ele está dizendo o seguinte, que às vezes você pode levantar um pouquinho antes do seu horário normal e falar, Senhor, dobra o meu paraquedas nesse dia. Me guarda, Senhor, do perigo, me guarda do mal, guarda a minha família, guarda todos que estão comigo, porque a palavra do Senhor diz em Provérbios 8,17, aqueles que me buscam, os que cedo me buscarem, me acharão. Palavra de consolo a você, porque ele não está sumido, ele está perto de você, ele está esperando que você o procure. Amém? Isaías 41:10 diz assim, ó, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Não se preocupe, fique tranquilo. Eu te ajudo, eu sou teu Deus, eu não te desamparo, não te assombres, não tenha medo, porque eu te fortaleço. Olha quantas palavras maravilhosas. Também em 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação senão humana, porque Deus é fiel e não vos deixará acima do que vocês podem suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Quanta palavra boa na Bíblia, né? Se você também abrir sua Bíblia, Isaías 55:6 vai dizer assim, ó, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Ele está perto de você. Qual é a preocupação? Qual o desespero? O que angustia a sua vida? Se Ele está do seu lado, busque a Ele enquanto Ele está perto. Ele está perto de você. Amém? E em Ruth, capítulo 1, do versículo 16 e o 17 diz assim, ó, disse porém Ruth, não me insista para que eu te abandone e deixe de seguir, porque aonde quer que tu fores eu irei, e onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Não tem palavras mais maravilhosas do que essa. Não tem. Onde você for eu irei, porque o teu Deus é o meu Deus. Ele te guarda, Ele te protege, Ele está sempre com você. Segundo Samuel 22:7 diz assim, estando eu na angústia, invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei, e ao seu tempo Ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Tudo que você clamar, o Senhor Deus ouve. Você está passando por angústia? Tá? E aí? É só você seguir o manual de instrução. O manual fala que se você buscar, o Senhor está perto e Ele não deixa de ouvir o seu clamor. Em Mateus 11:28, 29 e 30. Eu estou chegando ao final dessa mensagem e eu queria falar tudo aquilo que o Senhor Jesus coloca no meu coração para te transmitir nesta tarde, nesta noite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu queria fechar essa mensagem nessa noite dizendo, quem dobrou o seu paraquedas hoje? Ou melhor, quem salvou você de todos os males? Porque Paulo fala lá que basta para cada dia o seu mal. Todos os dias, quando nós levantamos, o mal está nos esperando, mas o Senhor Deus é aquele que já veio antes de você levantar e falou, nesse você não vai tocar, porque ele é meu, porque eu escolhi, porque eu ungi e ninguém vai colocar a mão sobre ele. Eu não sei o que essa pandemia ainda vai fazer, mas nós já começamos amanhã em Fortaleza uma flexibilização desta pandemia, desse fechamento na pandemia. E eu sei que o Senhor Jesus estará cuidando de cada um de nós. Quando tudo isso passar, nós aprenderemos muito. Nós aprenderemos que o templo do Senhor nunca foi fechado. O que foi fechado foi aquelas portas diante de paredes de cimento, que isso para Deus não quer dizer nada. O que quer dizer para Deus é o nosso coração, e Ele ninguém conseguiu fechar.
quero te dizer que aqueles que partiram não foi porque Deus não guardou, foi porque Deus tinha escolhido esta época para levá-los. E se nós não formos hoje, pode ser que a gente vá, pode ser que nós iremos mais para frente, um outro dia, eu não sei quando isso tudo acabar, porque aqui, se o Senhor Jesus não voltar, nós partiremos. Ninguém foi feito para ficar eternamente aqui na terra. Mesmo aqueles que passaram por um milagre. Olha, eu tive Covid, mas o Senhor me curou. Amém, graças a Deus. Mas não quer dizer que você adquiriu a imortalidade. Vai chegar o dia que você vai, eu vou e todos nós iremos. Então, pastor, por que uma palavra dessa? Porque eu vou te dizer uma coisa: seja as virgens prudentes. Esteja com sua lâmpada acesa, esteja com seu coração contrito, porque o dia e a hora ninguém sabe, somente Deus. Se Deus usou esse meio e levou pessoas tão queridas do nosso coração, Deus pode usar outros meios e nos levar, mas o que importa é que nós estamos indo para uma vida melhor, para aquela que Isaías fala no capítulo 11 de Isaías, sobre a terra prometida com o governo do Senhor, a Nova Jerusalém. Nesta noite, guarde no seu coração, guarde que o Senhor Jesus nos guardou nesse período que parecia que ia ser tão pequeno. Eu achava que em 15 dias tudo voltava, e não foi 15, não foi 20, não foi 30, não foi 60, e nós estamos aí ainda, esperando que isso passe. Mas uma coisa eu tenho certeza: aqueles que me buscar de madrugada me acharão. Eu continuo orando, eu continuo pedindo pela sua vida, eu continuo pedindo para que o Senhor guarde a sua vida. Meu amigo pastor Carlos Gomes de Piracicaba, Deus abençoe. Pastor Tel, que Deus abençoe, que o Senhor Deus possa falar aos seus corações, que o Senhor Deus coloque a vida de vocês guardadas debaixo da asa dele, que nenhum mal aconteça, porque é ele que nos guarda, é ele que todo dia de manhã fala assim: hoje ninguém vai tocar neste meu servo. Ah, mas eu posso machucar um pé, uma mão, não tem problema, o importante é a sua vida, é a sua alma, é seu espírito, esse ninguém vai tocar. Eu queria só te perguntar uma coisa para terminar essa mensagem. Quem dobrou o seu paraquedas hoje? Amém? Eu espero que tenha sido o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que se não fosse Ele, nós nem estaríamos aqui. A nossa vida não seria a mesma, não teríamos a paz. Não desanima não, Deus cuidará de ti. Amém? Ele cuida de você. O Senhor Deus, Ele vela pela sua vida, Ele cuida, não importa onde você está, né, meu amigo Carlos Gomes, aí em Piracicaba, o Senhor está te guardando aí, eu sei. Está guardando o pessoal aqui na Calcaia, eu aqui no Monte Castelo em Fortaleza, porque o Senhor Deus está em todo lugar. Basta nós clamarmos a Ele. Amém? Eu vou nesse momento fazer uma oração, pedir a Deus que cuide da sua vida, pedir a Deus que te livre do mal, do perigo, e que você entenda que o Senhor Jesus, Ele pode te guardar todos os dias, todas as horas. Coloque somente a sua vida nas mãos dele, porque ele, quando o dia amanhece, ele já está pronto para te guardar. Amém? Se você ainda não teve um encontro com Cristo, aí onde você está, não sei se é no seu trabalho, na sua casa, no carro, só coloque a mão no seu coração. Se estiver dirigindo, não feche os olhos não, fica com ele aberto, mas coloque a mão no seu coração, porque eu vou orar. Se você está com alguma doença, algum problema na sua casa, minha amiga Luciana, dá um abraço no Paulinho, Deus abençoe vocês aí em Campinas. Se você estiver precisando de uma oração, para que Deus mova alguma coisa na sua casa, na sua vida, seja ela espiritual, material, financeira, sentimental, não tem problema qual é a área, porque o Senhor Deus ainda é o dono de tudo e Ele vai cuidar de vocês, tá bom? Vou fazer uma oração. Coloque o seu coração diante de Deus, ligue o seu pensamento nele, a sua mente nele, porque Ele vai ouvir a nossa oração. Jaziel, Deus te abençoe, meu amigo. Senhor Deus, nesta noite eu quero te agradecer.
Eu sei, Senhor, o quão distante tem ido essas mensagens que eu tenho feito às quartas-feiras e aos domingos. E eu sei que o Senhor tem falado com muita gente. O Senhor tem mudado a vida de muita gente. Eu tenho recebido inúmeras mensagens aqui de agradecimento, que o Senhor falou, que o Senhor confortou. E nesta tarde o Senhor pediu para que eu falasse isso. Quem tem guardado a sua vida todos os dias, você tem agradecido, é isso que eu tenho passado para aqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Senhor, guarde a cada amigo meu que entrou aqui, cada pastor, cada colega, cada pessoa que eu trabalhei junto, como o Paulinho, a Luciana Anderi, guarde ele, Senhor, guarde o pastor Carlos Gomes, guarde os outros amigos que entraram aqui, guarde o Theo, guarde a irmã Maria Helena, ó Deus, guarde a irmã Leudes. Essa semana ela perdeu, Senhor, a mãezinha dela. Ó Deus, dê conforto a esses corações, da Raquel, do irmão Lindomar, do evangelista Lindomar. Guarde, Senhor, essa família que são bênçãos diante de Ti. Guarde, Senhor, a mãe Helena Medeiros e o pai dela. Guarde, Senhor, aqueles que precisam, a irmã Cláudia, que cuida da igreja, a irmã Ivanilde, que cuida da parte administrativa. Senhor, guarde a todos que nos ajudam ali. Mas guarde também aqueles que estão, eu não sei aonde, Senhor, mas tem pessoas que o Senhor tocou para ouvir essa mensagem e eles estão ouvindo, Senhor, nessa noite. Guarde, Senhor, meu amigo Rony, guarde a família, guarde o filho, guarde a todos, Senhor, no nome de Jesus. Aqueles que têm uma doença, se o mal pegou, se essa Covid pegou, vai aí, Senhor, e faça um milagre, muda essa situação. Guarde o meu filho, guarde a minha filha, guarde a minha mãe, guarde meus irmãos, guarde a minha casa, guarde a minha sogra, guarde aqueles que moram ali. Senhor, guarde a todos debaixo das tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é poderoso e o Senhor pode guardar. Deus, eu te agradeço de coração. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor ouviu essa oração, o Senhor ouviu a oração dos que estão aí, ouviu o nosso clamor e o Senhor responde. Eu coloco tudo nas tuas mãos, te agradecendo no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te Paulinha, Deus te abençoe, viu? Um abração para você, meu amigo. Em julho eu vou estar aí em Campinas, eu vou te procurar para um abraço, viu? Deus te abençoe. cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Amém. Quero dar a bênção apostólica. Faça assim com a sua mão e eu vou orar por você, tá bom? Faça assim, ó, para que você receba as bênçãos de Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós e todos digam amém. Amém. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Tenha fé, vai passar isso. Amém.